Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Incêndio em hospital na zona norte do Rio de Janeiro mata 11 pessoas. Fogo teria começado em um prédio antigo onde funcionava o setor de laboratórios. Um outro incêndio atingiu uma comunidade que ficava embaixo de um viaduto em São Paulo. 100 pessoas perderam suas casas. O presidente Jair Bolsonaro ficará afastado do cargo por mais 4 dias, dizem médicos. CPI de Brumadinho na Assembleia de Minas Gerais pede o indiciamento da diretoria da Vale. 2 pessoas morrem na Espanha depois que a região foi atingida por fortes chuvas. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Então, nessa sexta 13, vamos fazer aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pelo G1, que já aparece para você. Bombeiros encerram buscas no Hospital Badim, diz direção. 11 corpos foram retirados. Chamas atingiram o prédio mais antigo do complexo de 2 edifícios às 6h30 da tarde desta quinta-feira. Os bombeiros voltaram às salas atingidas no início da manhã de hoje. E o Globo, médicos e unidades de saúde formam rede de solidariedade para socorrer feridos no incêndio do Hospital Badim. Hospitais universitários e estaduais enviam ambulância e oferecem leitos para receber feridos. Estado de São Paulo, Bolsonaro fica afastado do cargo por mais 4 dias. O general Hamilton Mourão seguirá como interino na presidência da República após orientação médica de mais repouso. Por enquanto, não há previsão de alta. Na revista Veja, TST determina que 70% dos funcionários dos Correios trabalhem durante a greve. Ministro relator Maurício Godinho Delgado estabeleceu multa diária de R$50 mil caso a decisão não seja obedecida. Portal Terra. Deputados protocolam requerimento para criar CPI da Lava Jato. Parlamentares da oposição afirmam que já conseguiram coletar 171 assinaturas necessárias para que a comissão seja aberta. E na Folha, edifício de 1 bilhão é alvo da Lava Jato, vai ser desocupado pela Petrobras em Salvador. O contrato foi alvo de denúncia do MPF, que apontou o pagamento de pelo menos 68 milhões em propinas. Site da Rádio Jovem Pan, Operação Postal Off. Tribunal Regional Federal da 4ª Região concede habeas corpus ao ex-deputado federal Índio da Costa. O desembargador João Pedro Gebran Neto determinou a soltura do ex-deputado federal. E no R7, saque do FGTS de até R$500 começa a ser pago nesta sexta-feira. Benefício está disponível aos trabalhadores com conta poupança na Caixa e que tenham nascido em janeiro, fevereiro, março ou abril. 8h36, um ótimo dia para você. E começamos, claro, falando do caos no Rio de Janeiro por conta do fogo que atingiu o Hospital Badim, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi controlado, mas os corpos das 11 vítimas já estão no Instituto Médico Legal. Uma situação muito triste. O incêndio começou no fim da tarde de ontem e a fumaça foi vista de longe. A nossa produção recebeu imagens enviadas pelos telespectadores da RIT, Lucas Postigo e Rodrigo Malfacini. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente para atender a ocorrência. Pacientes e funcionários saíram às pressas da unidade de saúde. Muitos ficaram em macas no meio da rua esperando uma solução. O fogo teria começado em um prédio antigo onde funcionava o setor de laboratórios. A direção do Hospital Badim suspeita que houve um curto-circuito no gerador do prédio 1, espalhando fumaça para todos os andares. Bombeiros de 3 quartéis atuaram na ocorrência. Os pacientes foram transferidos para uma nova unidade do grupo e também para hospitais da Rede D'Or e Albert Sabin. E o viaduto Alcântara Machado, na zona leste de São Paulo, continua totalmente interditado hoje.
O trânsito na região está bem caótico desde as primeiras horas da manhã. Ontem à noite um incêndio atingiu a comunidade que ficava embaixo do viaduto. Ninguém ficou ferido, mas cerca de 100 pessoas perderam suas casas. Os moradores da Zona Leste de São Paulo enfrentam um congestionamento na região onde fica o viaduto, que é continuação da Avenida Radial Leste, na altura da Avenida Piratininga. Como o viaduto está bloqueado, os motoristas precisam desviar por um acesso alternativo. A Companhia de Engenharia de Tráfego recomenda aos motoristas que evitem a região. A Defesa Civil ainda não informou se há riscos na estrutura do viaduto. O incêndio na comunidade que ficava embaixo do viaduto começou no fim da tarde desta quinta-feira. Em uma hora de trabalho intenso, cerca de 30 bombeiros apagaram o fogo. Pelo menos 100 pessoas que moravam no local perderam suas casas. O prefeito Bruno Covas afirmou que essas famílias já deveriam ter sido retiradas da comunidade construída debaixo do viaduto, mas que elas não queriam ser removidas. Nós temos vagas para todas as 100 pessoas que estavam aqui nesse espaço. Aqui é uma área em que, desde o início da gestão, a gente vem tratando da reintegração de posse desse espaço. Ao longo de todo o viaduto são mais de 130 famílias que moram embaixo dele. Esse é um daqueles casos que a gente vem tentando já há algum tempo uma saída no Poder Judiciário, não depende apenas da Prefeitura para poder fazer essa reintegração. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras informou que o viaduto Alcântara Machado foi vistoriado em janeiro, sem a necessidade de intervenções emergenciais. Em junho, foi publicado o edital para a contratação do laudo estrutural, mas em agosto a licitação foi suspensa. E o Programa de Manutenção de Obras da Prefeitura prevê vistorias em 185 pontes e viadutos da cidade. Mas 36 laudos estão com as licitações suspensas. E vamos continuar o jornal. Incêndios vêm destruindo parte da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Os aviões estão trabalhando no combate às chamas e amenizando a situação. Mas o risco aos atrativos turísticos no Parque Nacional ainda é grande. Calor e baixa umidade do ar. Combinação perfeita para que as queimadas aconteçam. Na região da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, não chove há mais de 120 dias. E o resultado é toda essa destruição. Na tentativa de diminuir o problema, o movimento nessa pista de aviação rural tem sido assim: chega avião, sai avião. Isso o tempo todo. As aeronaves, que normalmente são usadas para a pulverização de defensivos químicos, agora estão trabalhando em outra causa: tentar apagar as chamas que estão tomando conta do Parque Nacional Chapada dos Guimarães. O parque tem uma área de 32.612 hectares e está queimando há pelo menos 2 semanas sem tréguas. Mas nos últimos dias o fogo se espalhou mais, chegando ao chamado Portão do Inferno, esses belos paredões de pedra, e as margens da rodovia MT-251. Por isso, o trabalho com os aviões precisou ser intensificado. A cada parada, as aeronaves são abastecidas com 2.000 litros de água. Operação que dura no máximo 3 minutos. Durante um dia inteiro de combate às chamas, aproximadamente 80.000 litros de água são utilizados. Um trabalho que tem se mostrado eficiente. Com certeza, o avião é imprescindível para esse tipo de operação, devido ao relevo muito sinuoso. Então, o avião, juntamente com as equipes de solo, eles têm uma efetividade no combate muito superior. O Corpo de Bombeiros também vem atuando em operações para conter o avanço das chamas, como é possível ver nessas imagens. Eles também contam com 2 aviões e até um helicóptero vem sendo usado no monitoramento. O fogo já consumiu 13% da área do Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Com o tempo seco e sem previsões de chuvas para os próximos dias, alguns atrativos turísticos, como o Complexo da Salgadeira e outras cachoeiras que ficam aqui na região, já estão fortemente ameaçados. Correm risco, sim, né? Mas para isso as equipes estão em campo com 2 jornadas de trabalho, ou seja, dividimos as equipes para o combate inclusive de madrugada, à noite. Esse ano, Mato Grosso vem sofrendo muito com as queimadas. Segundo os números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde o início do ano,
Até o último fim de semana, foram registrados 19.711 pontos de calor no estado. Esse é o maior número para o período nos últimos 9 anos. E a Chapada dos Guimarães, que tem vegetação predominantemente de cerrado, é a área com mais incidências. O Corpo de Bombeiros vem monitorando essas áreas em tempo real através do Centro Integrado Multiagências. E segundo o Tenente-Coronel Décio, nesse monitoramento foi possível constatar uma coisa triste. A maioria dos focos de incêndio começam em áreas particulares. É fácil constatar pelos números, né, do monitoramento que 96% dessas áreas estão em terras indígenas, em assentamentos e em propriedades privadas. E o presidente Jair Bolsonaro vai ficar afastado do cargo por mais 4 dias. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, por meio de nota. Bolsonaro está internado desde o dia 8 no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, onde passou por uma cirurgia para a remoção de uma hérnia. A previsão era que Bolsonaro voltaria a assumir a presidência nesta sexta-feira, mas com a decisão dos médicos em manter o presidente internado, ele deverá retornar ao cargo apenas na terça-feira, dia 17. O presidente se recupera de uma cirurgia de hérnia realizada em São Paulo no domingo, no Hospital Vila Nova Star. Desde domingo, o vice-presidente Hamilton Mourão ocupa o cargo de presidente da República de forma interina. Na terça-feira, um exame de raio-x mostrou que Bolsonaro estava com muito ar no estômago e no intestino. Para retirar esse ar, os médicos colocaram uma sonda nasogástrica e suspenderam a dieta oral e mantiveram a alimentação pela veia. O médico Antônio Luiz Macedo, responsável pela cirurgia, explicou que o quadro não é uma piora, mas apenas uma resposta natural do intestino. Segundo o cirurgião, isso aconteceu após as outras operações. Nesta quinta-feira, Bolsonaro fez sua live semanal, mas desta vez no quarto onde está internado. Falou dos programas do governo em implantação. Ele também destacou a medida provisória que permite aos estudantes retirar a carteira estudantil de graça. Como toda semana, temos muita coisa boa a informar ao Brasil. Por exemplo, informaríamos com detalhes agora que passa para a semana que vem. A medida provisória da liberdade estudantil, onde o jovem vai poder tirar sua carteira de estudante na internet ou de graça na Caixa Econômica Federal. Temos agora a frequência escolar recorde para fins de Bolsa Família. Também assinamos a medida provisória que fala da pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. Falaríamos também recorde da apreensão de cocaína, com toda certeza uma relação direta com o número de mortes violentas no Brasil. Depois do intervalo, você vai ver. CPI de Brumadinho na Assembleia de Minas pede o indiciamento da diretoria da Vale. 2 pessoas morrem na Espanha depois que a região foi atingida por fortes chuvas. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 8 horas e 53 minutos, e a CPI de Brumadinho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pediu o indiciamento da diretoria da mineradora Vale por homicídio com dolo eventual, que é quando a pessoa assume os riscos. O rompimento da barragem em Brumadinho em janeiro matou 249 pessoas. Outras 21 vítimas da tragédia seguem desaparecidas. Um desastre que ganhou as manchetes dos jornais de todo o mundo. O rompimento da barragem de Brumadinho foi a maior tragédia trabalhista da história do país. Uma grande força-tarefa foi mobilizada para os trabalhos de resgate. O caso mudou a vida de centenas de famílias e prejudicou milhares de pessoas. Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais investigaram o acidente. Foram colhidos muitos depoimentos nos últimos meses, alguns emocionantes. Minha tristeza maior, foi de ter visto muitas pessoas ali desaparecidas. Eu peço desculpas, estar emocionado, porque a maioria das vezes eu não consigo
controlados. Eu gostaria de dizer que eu sinto muito mesmo para os familiares em relação a todas essas vítimas. Já os engenheiros da Vale e da empresa que atestou a estabilidade não explicaram os motivos da tragédia. Silêncio, vou permanecer em silêncio. Permanecer em silêncio. A CPI concluiu que havia excesso de dejetos na barragem e falhas no planejamento de emergência. A maioria das pessoas, porque era a hora do almoço, estava no refeitório, né? E com menos de 40 segundos elas foram atingidas pela lama. Pela Vale eram até 60 segundos para elas terem notícia do rompimento, saírem da onde estivessem e chegassem à rota de fuga a um ponto de segurança. O que era, obviamente, impossível de se colocar em prática. Mesmo que as sirenes tivessem tocado, o fato das sirenes não terem tocado, isso foi algo trazido por nós. Enfim, muitas foram as novidades que ajudaram tanto a Polícia Civil quanto a Federal a buscar outros caminhos para suas investigações. O resultado dessa investigação gerou um relatório com mais de 100 recomendações a diversos órgãos e pediu o indiciamento de 13 pessoas, entre funcionários da Tuvisud e da Vale, incluindo a cúpula da mineradora. O plano de ação de emergência que a Vale detinha indicava que a lama chegaria em caso de rompimento em até 60 segundos e as rotas de fuga eram superiores a 5 minutos. Portanto, era a crônica de mortes anunciadas. Ou seja, a Vale priorizou o lucro, não a vida humana. E em nota, a Vale informou que discorda da sugestão de indiciamento de funcionários e executivos da companhia. E disse ainda que considera fundamental uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento, antes que sejam apontadas responsabilidades. Já a Tuvisud informou que não irá comentar o relatório porque ainda há uma investigação em andamento e reiterou que tem cooperado com as autoridades. 4 anos depois de ser preso na Operação Lava Jato, o Marcelo Odebrecht visitou a sede da empreiteira que fica em São Paulo. O empresário teve a progressão da pena para regime semiaberto autorizada pela Polícia Federal. Ele falou com funcionários e ficou cerca de 1 hora no prédio da empresa. Marcelo cumpria pena domiciliar desde dezembro de 2017 e foi beneficiado pela cláusula de eficiência, que permite a redução de pena e que estava prevista no acordo que fez com a Justiça. A Odebrecht foi uma das principais empresas envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras, investigada pela Lava Jato. E a Justiça mandou soltar no Rio de Janeiro o empresário e ex-deputado federal Índio da Costa. Ele foi preso na última sexta-feira em uma operação da Polícia Federal suspeito de fraudes nos Correios. O habeas corpus que concedeu a liberdade a Índio da Costa foi do juiz João Pedro Gebran Neto, da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-deputado federal, que também concorreu ao cargo de governador nas eleições do ano passado, é suspeito de integrar uma organização criminosa. Destaques internacionais. Pelo menos 2 pessoas morreram no sudoeste da Espanha depois que a região foi atingida por fortes chuvas. Autoridades suspenderam aulas em várias escolas. Carro arrastado pela correnteza ficou destruído. Nele estavam 2 irmãos, um homem de 61 anos e uma mulher de 51. Eles morreram nesta quinta depois que o veículo capotou com a força da água e foi arrastado na pequena Caldete, uma província de 10 mil habitantes que fica no sudoeste da Espanha. Nas regiões vizinhas de Múrcia e Valência, as chuvas causaram estragos e cerca de 300 mil alunos estão sem aulas, depois que dezenas de escolas fecharam as portas por recomendação das autoridades locais. Este vídeo, gravado com um celular por um morador, mostra a força do rio Clariano, que transbordou e inundou centenas de casas e comércios. Pelo menos 40 pessoas foram resgatadas e cerca de 150 tiveram que deixar suas casas. Rajadas de ventos a mais de 100 km por hora formaram um tornado na cidade de Dénia. O Serviço de Meteorologia do país prevê ondas de 3 metros na ilha de Ibiza. 4 províncias estão em alerta vermelho. E a Califórnia aprovou um projeto de lei que obriga plataformas de transporte como a Uber a classificar os motoristas como funcionários.
A nova legislação pode mudar a economia colaborativa e servir de exemplo para o mundo todo. Na chamada economia gig, os empregados trabalham em contratos de curto prazo e sem benefícios de saúde ou salário mínimo. Defensores deste modelo argumentam que o mecanismo permite flexibilidade, mas críticos afirmam que ele priva trabalhadores de estabilidade e segurança. O projeto de lei estabelece que os motoristas devem ser descritos como funcionários e não terceirizados, caso o trabalho ou desempenho seja controlado pela empresa. A iniciativa cria um precedente que pode ser copiado em outros estados, como Nova York, onde grupos de trabalhadores pressionam por direitos parecidos. A Uber vai buscar uma nova classificação que considere os trabalhadores independentes, mas que ao mesmo tempo garanta os benefícios. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1h da tarde. Até lá.